Oi pessoal, estou de volta aqui com vocês agora para a gente estudar um assunto bem específico dentro da gestão da qualidade, que são os principais teóricos da gestão da qualidade nas organizações. A gente tem que conhecer o nome dos sujeitos, claro que tem que conhecer o nome, mas não é só isso, né? A gente tem que conhecer quais são as principais ideias associadas a cada um desses teóricos para poder responder uma questão na hora da prova. Porque no final das contas é isso que você quer, é isso que eu quero. É que você chegue na hora da prova e se dê bem, acerte a questão. Então, com isso em mente, vamos para o nosso assunto, vamos para o quadro, tá bom? Vamos lá. Principais teóricos. Vamos começar aqui com Walter Shurratt, que é um americano formado em engenharia e com doutorado em física, que revolucionou a utilidade das inspeções da qualidade nas organizações em 1924. Perceba que ele é aquele autor que faz com que a era da inspeção acabe e que se inicie a era do controle estatístico. Estatístico, isso. Nossa, que acento grande. Bem, qual é a ideia desse cara? A ideia desse cara é o seguinte: eu tenho que deixar de depender da inspeção completa. Eu não preciso, não é possível, eu vou ter que olhar todos os produtos, vou ter que verificar tudo, inspecionar tudo, e depois de inspecionar o que é que eu faço? Eu simplesmente retiro o produto da linha de produção e faço o quê? Para melhorar efetivamente a produção? Ah, nada? Não. Esse cara pensou diferente. Esse cara disse assim, ó, eu vou usar ferramentas estatísticas para identificar quando a produção estiver saindo do normal. E aí, quando ela estiver saindo do normal, eu vou parar tudo para investigar o que é que está acontecendo e tomar ações corretivas para que a produção funcione melhor, seja corrigida, que haja qualidade. Aí vê, ao mesmo tempo, esse cara permite que a era da inspeção acabe e que a inspeção deixe de ser um gargalo. As organizações podem usar ferramentas estatísticas e com isso crescer o volume de produção, aumentar a produção, né? Por quê? Porque não precisa inspecionar tudo. Basta o uso de ferramentas estatísticas, levantamento de amostras, controle por meio de um gráfico de verificação e tudo pode ser acompanhado estatisticamente na organização. A qualidade pode ser acompanhada estatisticamente. Essa é a ideia de Shurratt. Tá? Voltando aqui para o quadro então, a gente vai ver que até então inspeções apenas retiravam produtos ruins da produção e esse cara, o Shurratt, criou o gráfico de controle, que é uma ferramenta que possibilita uma visualização gráfica das variações em um processo, possibilitando sua investigação. O gráfico de controle é esse aí, pessoal. Olha só, um gráfico exemplo que eu trouxe aqui para vocês, que mostra o número de defeitos encontrados na linha de produção e o número de inspeções realizadas. Perceba que, conforme você vai realizando inspeções, você vai tendo um determinado número de defeitos em cada uma das inspeções. Perceba que em algumas inspeções você tem mais defeitos do que em outras. O que se espera é que, na média, você tenha, sei lá, 45, nesse gráfico específico aqui, 45 defeitos em cada inspeção. A ideia é que se você tiver 45 defeitos em uma inspeção, tá normal, não tem nada demais, não tem nada ruim. Carlos, mas ter menos defeitos do que 45 é ruim? Às vezes pode ser. Por quê? Porque se você está mirando 45 defeitos, em alguns momentos você tem poucos defeitos, em outros momentos você tem muitos defeitos aqui em cima, por exemplo, isso está lhe mostrando que a produção está variando. Existem algumas causas que você não conhece, que estão acontecendo e que estão fazendo com que às vezes tenha pouco defeitos e às vezes tenha muitos defeitos. Você tem que identificar que causas são essas para poder evitar que esses picos aconteçam e de repente identificando as causas de poucos defeitos até fazer com que a sua meta, né, a sua média desejada aqui seja mais baixa. Você pode fazer isso, desde que você identifique o que é que está acontecendo em cada momento para fazer com que o processo esteja saindo desses limites que você estabeleceu. Além do gráfico de controle, esse cara aqui é importante, tá, pessoal? Shurratt. Além do gráfico de controle, ele também foi responsável pelo desenvolvimento inicial do chamado ciclo PDCA. Atenção, ciclo PDCA é aquele ciclo que começa com planejamento, execução, verificação e ação corretiva. Ciclo PDCA
ou ciclo de melhoria contínua. Atenção, porque esse ciclo PDCA também é chamado de ciclo de Shewhart, ou ciclo de Deming. Carlos, por que tanto nome diferente para a mesma coisa? PDCA, o nome das etapas. Shewhart, o nome do desenvolvedor inicial. Deming, o nome do desenvolvedor que aprofundou o uso desse ciclo nas organizações no Japão, tá bom? Então, associa Shewhart ao ciclo PDCA e também ao gráfico de controle, tá certo? Vamos em frente. Deming, rapaz, olha aqui, William Deming. Deming, engenheiro americano nascido em 1900, viveu até 1993 e trouxe grandes contribuições para a qualidade. Atenção, eu vou fazer uma atenção bem grande aqui, ó. Atenção, pessoal, atenção. Por que atenção, Carlos? Eu não tenho que ter atenção a tudo, não. Tem que ter atenção a tudo. Mas nesse caso específico, muita atenção. Deming, de todos os teóricos, todos os autores da qualidade, é o mais cobrado em concursos. É Deming. Então, a atenção redobrada com Deming, tá bom? Bem, engenheiro, as datas aí menos importante. Em 1947, aqui é importante a história de como o cara se tornou importante. Ele foi enviado para o Japão como especialista em estatística para ajudar na reconstrução do país no pós-guerra. Pausa. Carlos, que pós-guerra? Pós-Segunda Grande Guerra Mundial. Tá? No pós-Segunda Guerra Mundial, ele foi enviado para o Japão para a reconstrução do país. Ele permaneceu alguns anos no Japão, onde incorporou conceitos culturais japoneses à sua visão de qualidade, percebendo a participação dos trabalhadores e o envolvimento da alta administração como relevantes para a melhoria contínua através do Kaizen. Percebe? Kaizen, melhoria contínua, participação dos trabalhadores, liderança executiva, tudo isso é importante aqui para o TQM, que tem a ver com William Deming, tá bom? Essa experiência lhe mostrou a importância do ciclo PDCA. Quem foi que inventou o ciclo PDCA? Quem foi? Foi o Shewhart. Bem, Deming também foi consultor da JUSE. O que é JUSE mesmo? Japanese Union of Scientists and Engineers. O que significa isso? Sindicato japonês de cientistas e engenheiros. Tudo a ver ali com qualidade total também, né, pessoal? Suas ideias sobre qualidade foram amplamente difundidas no Japão, onde o Prêmio Nacional de Qualidade chama-se, inclusive, Prêmio Deming. Atenção, esse Deming aí é um cara importante no Japão, tá? Sua grande contribuição se deve à compreensão da participação de todos para a melhoria contínua da qualidade, o que seria uma importante forma da mudança para a organização. Perceba, participação de todos. Deming, quando ele vai para o Japão no pós-guerra, vira consultor da JUSE, através da JUSE faz consultoria em várias empresas no Japão, se torna amplamente conhecido no Japão, a ponto do Prêmio de Qualidade do Japão ter o nome dele. Esse cara usa as ideias que ele trouxe dos Estados Unidos, mas ele incorpora toda essa visão da cultura japonesa para melhorar a qualidade das empresas no Japão. Com isso, esse cara pega essa ideia de melhoria contínua, junto com o uso de ferramentas como um todo de gestão e busca melhorar a qualidade de forma contínua na organização. Esse cara, ele traz o ciclo de Shewhart, como eu já expliquei para vocês, e dá uma melhorada e utiliza esse ciclo para difundir nas suas consultorias, e por isso esse ciclo também começa a ser chamado de ciclo de Deming. Que ciclo é esse mesmo? Deming, Shewhart, PDCA, tá? Você tem que lembrar, por isso que eu reforço bastante isso. Bem, Deming elaborou 14 princípios que você deve conhecer para a gestão da qualidade. São os 14 princípios de Deming e atenção. Os 14 princípios de Deming são bastante cobrados em concurso. Aqui eu recomendo que você memorize mesmo, tá? Carlos, mais uma coisa para eu decorar, por favor, Carlos, eu preciso mesmo decorar isso. É bom decorar, mas
Veja que na maior parte das minhas aulas eu não busco fazer com que você decore tudo, eu tento fazer com que você entenda, porque o assunto é profundamente interpretativo e infelizmente as bancas vão cobrar coisas que são bem mais profundas do que a gente pode estar estudando efetivamente para o concurso. Elas cobram, não com frequência, mas elas cobram aqui e ali, várias bancas diferentes, assuntos de um autor específico super detalhado, no detalhe lá do rodapé. E aí não dá, né? Simplesmente não dá. Ninguém em sã consciência teria condições de decorar todos os livros sobre tudo que existe na administração. É extremamente amplo e extremamente profundo ao mesmo tempo. Mas você entendendo os assuntos bem, você consegue resolver questões de prova. E como eu venho dizendo para vocês aqui ao longo da aula, entendendo esse assunto junto com vocês. Mas no caso dos 14 pontos de Deming, decore mesmo. Porque a cobrança em prova pode ser simplesmente em cima desses 14 pontos e tem várias questões de prova que já pediram exatamente dessa forma. Então, como é algo específico, vale muito a pena decorar, tá bom? Vamos aqui para o quadro ver os 14 princípios de Deming. 1. Criar constância de propósito em torno da melhoria, ou seja, todo mundo tem que trabalhar em torno da melhoria. 2. Adotar uma nova filosofia para mudança e melhoria. 3. Acabar com a dependência da inspeção. Não vale a pena estar inspecionando tudo. A qualidade vem antes da construção do produto e não depois. Por quê? Porque a inspeção é depois, né? Então o ideal é você construir a qualidade e não inspecionar apenas depois do produto estar pronto. Eliminar a prática de priorizar negócios com base no preço. Não, o preço não resolve tudo, é isso que Deming pensa. Buscar minimizar o custo é o que se deve buscar através de um único fornecedor para cada insumo, com relacionamento de longo prazo, lealdade e confiança. O que se busca é o estabelecimento de relacionamentos duradouros com seus fornecedores. Relacionamentos ganha. Todo mundo ganha nesse relacionamento, tanto a empresa quanto o fornecedor. Além disso, o ponto 5, melhorar constantemente o sistema de produção de serviços para que a qualidade e produtividade subam enquanto os custos caem. Ou seja, ter uma melhoria constante, uma melhoria contínua. 6. Estabelecer o treinamento no trabalho. Em vez de tirar o funcionário do trabalho para ele ir para um curso, não, ele aprende fazendo as coisas. 7. Estabelecer a liderança para ajudar os trabalhadores e máquinas a fazer o trabalho melhor. 8. Eliminar o medo para que as pessoas possam trabalhar com efetividade, sem medo de ser demitidas, sem medo de perder o emprego, sem medo de perder bônus ou coisa desse tipo. 9. Quebrar as barreiras entre os departamentos, formando equipes multifuncionais, ou seja, fazer com que as pessoas trabalhem em equipe, independentemente dos setores onde estão. 10. Eliminar slogans, exortações e metas para a força de trabalho. Muita atenção com isso aqui, porque isso para você escorregar em prova é a coisa mais fácil do mundo. Imagina uma questão de prova que diga assim: um dos princípios da gestão da qualidade de Deming é eliminar as metas. Aí você diz assim, eliminar metas? Não, isso não tem nada a ver, não sei o que. Não, tá certo mesmo, é isso mesmo. Deming, ele estabelece que metas, exortações, dizer assim, vamos acabar com os defeitos, vamos atingir a meta, vamos dizer assim, agora é defeito zero. Não, Deming diz que isso não é legal, porque isso faz com que as pessoas deixem de se preocupar com o que realmente é importante, que é construir a qualidade no dia a dia, pouco a pouco, controlando não só no final, mas administrando as coisas, fazendo desde o início, desde o projeto, com qualidade, tá bom? Então, esse ponto de Deming é importante você associar diretamente a ele e memorizar mesmo, tá? Voltando aqui para o quadro. Eliminar slogans, exortações e metas para a força de trabalho, tais como defeito zero e novos níveis de produtividade, pois esse tipo de coisa gera um ambiente ruim. Aí ele complementa. Elimine as cotas de trabalho no chão de fábrica. Como assim? Elimine essa ideia de você ter que produzir no mínimo tanto. Não existe isso não. Substitua por liderança, coordenação das atividades. Elimine gerenciamento por objetivos. Elimine gerenciamento por números e metas numéricas. Substitua por
liderança. Lembrem-se desse ponto 10, que ele é muito importante, é fácil de escorregar na hora da prova. 11. Remover barreiras que impedem os trabalhadores de sentir orgulho do trabalho. 12. Remover barreiras que impedem os gerentes e engenheiros de sentir orgulho do trabalho. Isso significaria abolir índices anuais ou índices de méritos por objetivos. Muita atenção a isso, né, pessoal? Acabar com metas, acabar com méritos por objetivos. Isso é o que Deming busca, porque ele diz que na hora que as pessoas estão preocupadas com isso, elas competem demais e por estarem muito focadas nessa competitividade, elas terminam perdendo no foco da qualidade, da interação entre as pessoas, da busca contínua de melhorias, tá bom? Voltando aqui para o ponto 13 de Deming. Instituir um vigoroso programa de educação e automelhoria. E o ponto 14, envolver todos na organização na tarefa de alcançar a transformação, porque a transformação é tarefa de todos. Só relembrando para vocês, decorem esses 14 pontos de Deming, tá bom? Uran. Nascido em 1904, Uran estudou engenharia e direito e também participou dos esforços de reconstrução no Japão. Considerado que ele considerava que existiam custos de qualidade de diferentes naturezas, os custos não evitáveis, né, ou inevitáveis, e os custos evitáveis. Os custos não evitáveis são os custos de prevenção e avaliação da qualidade, ou seja, como é que eu vou prevenir a qualidade? Ah, eu tenho que fazer um programa de prevenção da qualidade. Isso tem um custo? Tem um custo. Eu posso evitar esse custo? Não, eu não posso evitar o custo de prevenção da qualidade, eu tenho que ter prevenção da qualidade. E além disso, eu tenho que avaliar a qualidade? Tenho. Isso é evitável? Não. E isso tem um custo. Pois bem, esses são os custos não evitáveis da qualidade. Os custos evitáveis são internos e externos. Os internos são retrabalho, ou seja, você não tem qualidade, tem que fazer retrabalho, tem desperdício e tem perda de produtividade. E isso é evitável. E externamente, você tem falta de competitividade dos produtos e tem o comprometimento da imagem da organização externamente perante os clientes. E tudo isso aqui é evitável. O que se deve buscar é evitar esses custos evitar esses custos exatamente através do investimento em custos inevitáveis de prevenção e avaliação da qualidade. Destacam-se ainda os conceitos da noção do cliente interno e externo para puxar a produção na organização. Só relembrando, tá? Cliente interno são as áreas e processos e funcionários da organização que precisam que o determinado trabalho seja feito antes deles fazerem o seu trabalho. E o cliente externo é aquele que compra e utiliza os produtos da organização. Uran propõe ainda a trilogia da qualidade. Memorize essa trilogia da qualidade: planejamento, controle e melhoria da qualidade de Uran, trilogia. Planejamento da qualidade é através do estabelecimento de objetivos e plano de ação. Planeja a qualidade. Controle da qualidade é onde se compara o desempenho operacional real e aquilo que foi planejado. E melhoria da qualidade é onde os aperfeiçoamentos são feitos. É onde há o aperfeiçoamento do desempenho organizacional levando a patamares superiores que fazem com que a organização se torne mais competitiva. Feigenbaum, por sua vez, sujeito de nome diferente aí, era engenheiro americano nascido em 22 e foi o primeiro autor a falar em controle da qualidade total, TQC. TQC pode ser definido como um sistema efetivo para integrar os esforços de desenvolvimento, manutenção e melhoramento da qualidade dos vários grupos em uma organização, de modo a possibilitar a produção e serviços no nível mais econômico possível, o que permitiria a completa satisfação do consumidor. O Feigenbaum está ligado à era da qualidade total, mas percebam que na qualidade total do Feigenbaum você tem o controle da qualidade total. É o TQC no modelo americano. Percebe? Modelo americano do TQC dentro da qualidade total.
Crosby, por sua vez, é outro autor importante da qualidade. É um engenheiro americano nascido em 26, responsável pelo desenvolvimento do programa Defeito Zero, uma das suas maiores contribuições para a gestão da qualidade. Esse programa consistia em evitar custos da não qualidade, fazendo-se as coisas corretamente desde a primeira vez. É uma excelência. Estas ideias foram utilizadas tanto em programas militares quanto em empresas, dado que Crosby atuava como consultor. Mas a origem desse programa Defeito Zero é no desenvolvimento de mísseis, tá? Por quê? Porque ele percebeu que no desenvolvimento de mísseis havia muitos defeitos, muitos programas problemáticos na hora de realizar os trabalhos. E aí, na hora que ele viu isso, ele disse, não, tem que ter um programa aqui que considera um defeito zero, tem que minimizar todos os defeitos. Essa era a ideia do Crosby. Voltando aqui para os principais teóricos, desculpem. O Crosby considerava a qualidade como um investimento que poderia ser melhorada com base em um plano com 14 pontos. Lembra dos 14 pontos de Deming? Crosby também tinha 14 pontos, só que não costuma cair tanto em prova. Por isso eu não me preocupei em trazer aqui para você, mas você vai conseguir ver em detalhes esses 14 pontos lá na sua aula em PDF, tá bom? Tá lá na aula, pega a aula, dá uma olhada nos 14 pontos de Crosby, também é importante, mas não tão importante quanto os 14 pontos de Deming, por isso que eu não trouxe aqui. Karou Ishikawa. Ishikawa, por seu lado, não era mais americano que nem os outros que a gente viu até agora. Japonês esse sujeito aqui. Nascido em 1915, formado em Química aplicada e atuando como consultor de empresas no Japão, também ali na JUSE, difundiu sobretudo as ferramentas de gestão da qualidade. Sua principal contribuição inclui a formulação do CWQC. Opa, o que é CWQC? Company Wide Quality Control. O que é isso? Controle de qualidade por toda a empresa. Carlos, isso aí é uma sigla relevante que você escreveu? Não, só para você memorizar. Então apago aqui. Controle de qualidade por toda a companhia, por toda a empresa, para o qual a qualidade deveria ser controlada por meio da participação de todos na empresa. Lembra, era da qualidade total. Temos o controle da qualidade, né? TQC. No modelo americano de Feigenbaum e no modelo japonês de Ishikawa. Ok? Essa é a ideia. O TQC americano é o que realmente é conhecido como TQC e o TQC japonês, ele costumeiramente é chamado de CWQC, tá? Foi o grande difusor, Ishikawa, das 7 ferramentas da qualidade, que ele atuava como consultor também através da JUSE lá no Japão, e ele difundiu as 7 ferramentas da qualidade que vieram a ser utilizadas pelos CCQs, Círculos de Controle da Qualidade. Antes de falar das ferramentas, explico melhor o que é que são os CCQs. Nossa, é muita sigla nesse assunto, Carlos. É TQC, TQM, CWQC, CCQ, PDCA, nossa, é sigla demais. Mas depois você estudar uma vez, ou duas, ou três, você vai ver que no fundo é bem simples, você consegue entender claramente essas siglas, tá? CCQs são grupos pequenos de funcionários voluntários que se reúnem no trabalho para discutir melhorias nas suas próprias áreas de trabalho. Áreas de trabalho. Pronto. CCQ é isso. A empresa, ela busca estimular a formação de CCQs, porque ela não pode forçar a barra. Afinal de contas, por definição, são grupos de pessoas voluntárias. As pessoas querem participar. Com o uso dos CCQs, as pessoas participam mais, se envolvem mais com a gestão, participam mais da gestão da qualidade. E isso faz com que elas se envolvam com a organização e queiram que as coisas melhorem sempre, fiquem sempre melhor na organização onde elas trabalham, tá? E aí, os CCQs que se instalam pela organização como um todo, eles se utilizam das 7 ferramentas da qualidade de Ishikawa. Tipicamente, né, pode utilizar de coisas que vão além hoje em dia. Mas as ferramentas clássicas de Ishikawa são as 7. Vamos no quadro, a gente vai ver com maiores detalhes.
Olha só, 7 ferramentas de Ishikawa: análise de Pareto, diagrama de causa e efeito, histograma de médias, folhas de controle, diagramas de correlação, gráficos de controle e fluxogramas. A análise de Pareto é aquela que busca estabelecer prioridades. Como é que ela estabelece prioridades? Ela percebe quais são as causas que geram maiores impactos sobre os erros para que o gestor, para que o grupo, na verdade, possa decidir resolver essas causas primeiro. O diagrama de causa e efeito, também chamado diagrama de Ishikawa, ou de espinha de peixe, ou, nossa, quanto nome para a mesma coisa, hein? Ou 4M, ou 6M. Esse diagrama de causa e efeito aí, ele busca estabelecer as causas para os efeitos. O histograma busca fazer uma representação gráfica de dados. As folhas de controle mostram dados sendo controlados. Diagramas de correlação mostram dados se relacionando os dados. Os gráficos de controle apresentam a variação do processo. E os fluxogramas apresentam os fluxos de tarefas. Fluxos de tarefas, nossa, em um processo. Só que quando você revisa os autores de lá para cá, de cá para lá, você vê alguns autores que dizem que a 7ª ferramenta, na verdade, não seria o fluxograma, seria a estratificação de dados. Então, chega na hora da sua prova aparecer que as 7 ferramentas são essas aqui, tá certo? Mas se essa última aqui for substituída por estratificação, aceite também, tá bom? Essa é a ideia. E o Taguchi. Vamos falar agora do Taguchi. Taguchi é um japonês nascido em 1924 que contribuiu principalmente pelo conceito da função perda de qualidade. O conceito da função perda de qualidade afirma que conforme as características da qualidade se afastam do valor-alvo, há uma perda para a sociedade, mesmo que o valor se encontre dentro dos limites de especificação. Assim, o que se deve buscar é o valor-alvo e não a margem de erro. O que é que Taguchi quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte: se o meu objetivo é que uma peça tenha 2 centímetros, com um a mais ou um a menos, mas o objetivo é 2 centímetros. Se a peça sair com 1 centímetro, ela está dentro da especificação? Tá na margem de erro. Se sair com 3 centímetros, está dentro da especificação? Está na margem de erro. Só que entre 1 e 3 tem uma variação muito grande. E aí na hora de usar essa peça pode dar muito problema. O foco é que a peça tenha os 2 centímetros. E Taguchi tem essa ideia de função perda de qualidade. A ideia dele é que conforme o valor de um atributo se afaste do objetivo, você começa a ter um custo. Você tem um custo para a organização, você tem um custo para a sociedade, porque a peça, às vezes, mesmo que esteja dentro da especificação, faz com que as outras peças que vão encaixar tenham que ter especificações variáveis para poder encaixar, mesmo que dê um pouco a mais ou um pouco a menos. E isso faça com que o produto se deteriore mais rápido, ou acabe mais rápido, ou envelheça mais rápido, enfim. E tudo isso é um custo para a sociedade. E Taguchi diz então que o que a organização deve buscar não é estabelecer metas com margens de erro, e sim fazer com que os produtos atendam diretamente a uma especificação central e não com margem de erro, tá bom? Voltando aqui para o quadro, a gente vê que a redução das perdas e do custo não estariam ligados à conformidade apenas do produto as suas metas, mas, sobretudo, a não variabilidade dos produtos em torno da meta. Não é conformidade, eu tenho uma meta e um máximo e um mínimo. Se tiver dentro dessa meta, eu aceito. Não, para Taguchi não. Para Taguchi é o seguinte, a qualidade não significa estar aqui dentro. Para Taguchi, a qualidade significa você estar
exatamente dentro dessa meta. Qualquer variabilidade em torno dessa meta seria não qualidade, tá bom? Vejam como cada autor pensa diferente e o que você tem que saber para efeito de concurso é essencialmente qual é a teoria de cada um dos autores. Eu trouxe aqui apenas duas questões de concursos anteriores para você dar uma olhada, duas questões inclusive no formato certo ou errado, porque esse assunto, quando é cobrado em prova, costuma ser cobrado, mesmo com o ABCDE, costuma ser cobrado de forma mais interpretativa, para você entender cada afirmativa e saber se está certo ou está errada. Dá para a gente entender bem como é que isso é cobrado por meio dessas duas questões. Olha só. Primeira delas, Deming recomendava a independência da inspeção no processo de produção em massa, pois acreditava que a qualidade deveria ser construída junto com o produto ou serviço. Certo, corretíssimo. Na verdade, isso aqui é um dos princípios de Deming. Ele diz assim, não dependa da inspeção, a ideia dele é essencial, construa a qualidade. Tá certíssimo. Aqui embaixo, segunda questão. De acordo com as ideias de Feigenbaum e Ishikawa, e vamos relembrar aqui, quem é que são Feigenbaum e Ishikawa? São aqueles dois caras ligados à qualidade do ponto de vista de controle da qualidade total, né? O Feigenbaum a gente liga diretamente ao TQC, controle da qualidade total americano, e o Ishikawa a gente liga diretamente ao CWQC, Company Wide Quality Control, que é o controle da qualidade total japonês, que é por toda a organização. Agora vamos para o quadro e a gente vai olhar essa questão com cuidado. De acordo com as ideias de Feigenbaum e Ishikawa, precursores da teoria do controle da qualidade total, a qualidade dos processos organizacionais é de responsabilidade específica da gerência de qualidade? Não. Para Feigenbaum, que é precursor do controle da qualidade total, a responsabilidade de fato é da gerência da qualidade. Mas Ishikawa, que é precursor da Company Wide Quality Control, é isso mesmo, Company Wide Quality Control, é isso mesmo. Ele pensa que a qualidade é responsabilidade de todos. Portanto, tem erros na questão que tornam a questão errada. Tá bom? E pessoal, é isso aí. Com isso a gente encerra esse bloco e encerramos também esse assunto aqui sobre qualidade nas organizações, olhando especificamente os teóricos e entendendo quais são os elementos de cada teoria que estão relacionados com cada um dos autores. Mais detalhes você vai encontrar lá na sua aula em PDF, também com questões a mais para você praticar e ficar craque nesse assunto para poder acertar questões na sua prova e passar no seu concurso, né? É isso que você quer, é isso que eu quero para você, tá bom? Um abraço forte então e até a próxima aula com outro assunto. Até mais!